Bom dia. Hoje é 18 de agosto de 2023, sexta-feira. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast Connection. Eu sou Carlos Caval e estão comigo aqui Marcos Demarque, nosso economista-chefe, e também Felipe Monteiro, da Oriz US. Bom dia, Marcos, e bom dia, Felipe. Tudo bem? Bom dia, Caval. Tudo bom, Caval? Então, tudo ótimo. Vamos lá, sexta-feira, e vamos comentar uma semana que foi muito agitada nos mercados, não tão intensa do ponto de vista de indicadores econômicos, né? Mas bastante movimentação e particularmente nos mercados internacionais, no mercado de juros, né? E por isso aqui muito importante aí termos sempre esse olhar, né, dentro aqui da Oriz, lá de fora, com o Felipe nos ajudando aí a refletir sobre esse momento aí complexo do ponto de vista da economia americana, enfim, do nível de atividade, inflação. E a gente começa esse bate-papo, Marcos, o indicador mais relevante, talvez o mais importante, único da semana aí, foi a divulgação das vendas no varejo nos Estados Unidos, né? Então vamos começar por aí, depois a gente evolui aí para ver o saldo dos mercados aí globais e repercussões aqui no Brasil também. Então vamos lá. Ótimo, Caval. Então, como você disse, foi uma semana um pouco esvaziada de indicadores econômicos. Esse dado do varejo, que é referente a julho, né, ele trouxe mais uma, né, surpresa bastante forte de atividade econômica nos Estados Unidos, né? Quando a gente olha para o principal indicador ali, que são as vendas excluindo automóveis, materiais de construção, aquilo que a gente chama de núcleo, né, das vendas, né, ou control group, né, em inglês, subiu mais de 1%, subiu 1,3% no mês contra mês. O mercado tinha uma alta de 0,5%, ou seja, foi mais do que o dobro do que o esperado, né? Sugere algo, né, que até pouco tempo atrás parecia pouco improvável, né, pouco provável, aliás, de uma reaceleração no consumo de bens, né? A gente estava vendo uma dinâmica muito forte, e ainda estamos vendo, né, uma dinâmica muito forte no consumo de serviços, né, aquilo que ficou muito represado durante a pandemia, mas nesse momento que a gente observa, né, uma reaceleração do consumo de bens. E a parte interessante disso tudo é que o trimestre, que está começando, né, o terceiro tri, supondo que a gente não tenha nenhuma alta no mês, nos meses de agosto e setembro, né, o que a gente chama de carry-over, nos traz aí um forte aumento do consumo no terceiro tri, mesmo com os juros tendo chegado aí acima de 5% nos Estados Unidos, né? E para adicionar ainda mais pimenta nesse indicador que foi bastante forte, tem o Fed de Atlanta, né, tenta fazer um tracking em tempo real do PIB, do terceiro tri, e está apontando alguma coisa perto de 6% para o terceiro PIB. Acredito que não vai ser esse o número quando sair lá o número final, mas mostra que a gente começou muito forte esse terceiro trimestre em termos de atividade econômica, né? Só para você ter uma ideia, os economistas estão com PIB entre 1,5 e 2 para o terceiro tri, então esse tracking em tempo real muito forte. Mas acho que o mais interessante, não só, apesar de indicar de fato uma atividade muito robusta, muito além do que se imaginava, acho que o que acabou chamando muito atenção novamente, né, já são aí 2 ou 3 semanas de uma dinâmica muito forte no mercado de juros nos Estados Unidos, as treasuries, né, muito com fortes altas aí. Aí eu queria trazer o Felipe para essa conversa, né? Felipe, a gente, né, nos últimos podcasts aqui que temos feito, a gente ressaltou, né, que chamou muita atenção os números de emissões do Tesouro Americano para recompor o caixa, o déficit que está muito grande. A gente queria entender um pouco o olhar aí da questão mais técnica, o que você acha que está impactando mais, né? Muita gente apontando vários fatores, não um único só fator. A gente queria entender um pouco mais da sua cabeça que está impactando o mercado de renda fixa, aquilo que acaba respingando sobre o mercado de renda variável. Então, traz um pouco aí da sua visão em cima desses ativos aí. É verdade, Marcos. Eu acho que você falou bem, quer dizer, não foi essa semana, né? Essa semana foi uma semana muito ruim, obviamente. Mas, na verdade, esse movimento
ele já tem um tempo, né? Foi desde o começo, desde a virada do mês aí de julho, praticamente, e que a gente tem visto o mercado performando mal, né? Eu acho que o principal trigger disso foi, como você falou, né? Aquele anúncio de que o aumento da oferta de treasuries para esse trimestre seria muito maior do que o mercado esperava, né? O mercado esperava alguma coisa, 700 e poucos bilhões, eles anunciaram que vão emitir mais de 1 trilhão, né? Então, eu acho que esse foi assim o verdadeiro estopim para você ter esse movimento de alta de juros nas treasuries americanas, né? O que vinha por trás disso, na verdade, eram coisas que a gente já vinha falando, né? Eu acho que em termos de fundamento, não teve nenhuma grande modificação e nenhuma grande surpresa, né? Se vocês olharem, como você comentou, né? Se olharem os podcasts que a gente fez, os últimos aí, a gente já vinha levantando esse ponto do déficit fiscal, né, como um ponto importante. O mercado realmente parecia que estava... Todo mundo sabia disso, mas assim, não estava fazendo preço nenhum. Você tinha em julho, você teve uma narrativa muito forte em cima muita gente que estava muito pessimista, né, com call de recessão, muita gente estopando esse call, jogando a toalha, falando, olha, de fato a gente está entrando aí para um cenário que não está mais com cara de que você vai ter a recessão muito forte lá na frente. Teve aquele cenário de Goldilocks, né? Então o mercado entrou naquela euforia toda, né? Aquele fear of missing out, que a gente chama aqui, né? Todo mundo resolveu ir para as compras. Com isso, todo mundo acabou meio que relevando essas coisas que a gente já vinha apontando aqui. O mercado se tornou, de certa forma, meio que leniente aí em função da ganância, né? De querer pegar esse movimento. E o que a gente está vendo agora, no final das contas, é um pouco da ressaca disso, né? Passou julho, o mercado fez um pico, o S&P bateu high, as treasuries meio que ali se sustentando em níveis mais baixos, ali 40 quase 50 vezes abaixo do que a gente está hoje, né? Muito em função dos números de inflação que vinham saindo, e o mercado estava só olhando isso. A gente vinha reforçando esse ponto, né? Que durante julho o principal seria olhar os dados de inflação, né? A gente teve aquele CPI que a gente comentou, que foi um dado, mas foi o suficiente para o mercado já botar na conta aí que tudo de pior já tinha passado, né? Felipe? E agora, Caval, desculpa, e agora o mercado está na ponta contrária, né? Agora está todo mundo olhando dados de atividade, né? Então, acho que esse que é a mudança grande aí de dinâmica. Então, me fez lembrar, né, para a gente entender o momento atual, o que o Fed fazia lá na sequência da crise de 2008. Ele anunciava as políticas de expansão de balanço, o famoso QE, por exemplo, dizendo que compraria 600 bilhões de treasuries longas, né? E o Bernanke defendia, então, que quando você fazia esse anúncio, você imediatamente gerava, né, um efeito, né, antecipado desse valor, né, sobre as expectativas dos agentes e deprimindo a taxa de juros de longo prazo e ajudando a economia, portanto, a se recuperar, né? Também era objetivo dessas políticas, né, você sinalizar um juro baixo por muito tempo e incentivar a demanda por ativos de risco. O que o governo Biden parece que está fazendo agora, não o Fed, sim o governo, é quase que um anúncio às avessas, né? Ao anunciar, né, como foi o caso, que ele vai emitir 300 bilhões de dólares de títulos a mais, né, ele gera, né, uma antecipação das expectativas no sentido de jogar essas taxas para cima. E
o pior de tudo é que, num contexto procíclico, né, no sentido de que a economia já está muito aquecida, o desemprego baixíssimo, né, e você jogando mais lenha na fogueira da atividade econômica, dificultando, né, o trabalho do Federal Reserve, né? Já comentamos que o paralelo com o Brasil aí é bastante interessante nesse sentido, né? E, né, e nesse contexto também penalizando a demanda por ativos de risco, né? Então, chama atenção, né, até porque há várias teses aí de porque as treasuries estão subindo, algumas até esdrúxulas, mas acho que, de fato, esse kiwi às avessas, de certa forma, né, que o governo americano está fazendo, e que, na verdade, é gasto público mesmo, né, é algo que está incomodando os mercados, até com alguns levantando a hipótese, né, de que a taxa neutra, a taxa de equilíbrio da economia americana vai se elevar, né? Larry Summers, essa semana, fez aí um prognóstico de 10 anos americano a 4,75 ao longo dos próximos anos, né? Algo que, portanto, pode, inclusive, ter uma característica mais estrutural, né, do que cíclico. Isso acho que é o que preocupa hoje. Caval, eu só para jogar peteca para o Felipe, o interessante, eu queria que você comentasse em cima disso, que eu vou falar, Felipe, esses 20 e poucos basis points que subiram as treasuries desde a reunião do FONC, do Fed, né? Foi basicamente aumento de juro real, né? Quando a gente separa o componente do que é inflação implícita e o que é o juro real, basicamente não teve aumento de inflação implícita. Então, o mercado parece passar uma sensação de que a inflação por si só não é o grande destaque de momento, mas sim, né, uma taxa maior pensando no médio e longo prazo, né? Acho que isso é um ponto bem interessante, né, Felipe? Sim, por isso que eu destaquei, né, o fato né, diferente do mês passado, onde estava todo mundo, onde os dados de inflação pareciam que iriam ser os mais importantes, né? Eu acho que esse mês aí passado, isso que aconteceu, eu acho que os dados de atividade ganharam uma importância muito grande. E de fato, como o Caval comentou, né, o Bidenomics, que eles chamam aqui, e o Biden, ele abraçou esse nome, que obviamente era pejorativo no início, né, mas ele abraçou isso e está falando em todos os discursos, e ele fala que it's working, mas no final das contas, você dificulta muito o trabalho do Fed, né? Você é um Fed que ele pegou uma economia muito desalavancada, com balanços muito positivos, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Isso por si só já tenderia a diminuir um pouco o efeito da política monetária. Você tem isso, adiciona isso ao final do QE, né? No final das contas, a gente está tirando essa força que o Caval comentou, né, que fazia com que a taxa de juros longas permanecesse baixa, né? A gente está retirando isso, está diminuindo o balanço do Fed, e, adicionalmente, você tem essa questão de fiscal, né? Então, você tem quase como o governo acelera e o Fed tem que ali frear cada vez mais. É como se o transatlântico, que é a economia americana, fosse ficando cada vez mais carregado ali, mais pesado, né? Quer dizer, o freio vai ter que ser cada vez mais intenso. Então, eu acho que isso é um pouco do que a gente... o reflexo disso no mercado, e aí, como o Marcos comentou, é justamente o que a gente viu, que foi a curva de juros, ela estipando, né? Que a gente chama aqui, né? A parte longa dos juros subindo mais do que a parte curta. Quer dizer, isso significa que o mercado realmente está acreditando que você vai ter uma atividade mais aí no longo prazo bastante aquecida, né? Então, e outro, né, como o Marcos falou, se você tivesse visto isso, as inflações implícitas, né, subindo, seria mais uma percepção de que o Fed
estaria sendo leniente, que poderia perder o controle sobre a inflação. Não, ao contrário, o mercado subiu, o que subiu a inflação ficou tranquila, ou seja, o Fed vai conseguir domar a inflação. O que subiu, de fato, é a perspectiva de que lá na frente a atividade não vai ser tão ruim. Então, aquela série de quedas de juros que a gente vinha, que já estavam sendo precificadas, né, isso teve uma boa reprecificação. Eu acho que vai tirando do preço, não completamente, óbvio, né, mas assim, a ideia de que teremos uma recessão à frente, né, o mercado acaba adotando uma postura no sentido de que, de fato, se controlou a inflação e que a expansão econômica vai perdurar por mais tempo, acho que é um pouco da leitura. O que eu queria colocar, Felipe, adicionalmente, né, que dentro dessa semana conturbada no mercado de juros, a gente teve também a China também com bastante foco, né? Indicadores econômicos muito fracos, é uma moeda que vem se depreciando bastante, até o Banco Central chinês tentando conter uma depreciação mais acelerada da moeda, intervindo de maneira um pouco ali por fora na dinâmica do câmbio. Você faz algum paralelo entre essa dinâmica dos ativos americanos com o que está acontecendo na China, para você, porque muita gente, que nem até mesmo o Caval trouxe aqui, né, eventualmente algumas relações causais aqui que fazem pouco sentido. Você acha que tem alguma ligação do que a gente está vendo nos Estados Unidos com essa China mais fraca, história de que eventualmente a China vai crescer menos? Como é que você liga os pontos aqui, Felipe? Olha, Marcos, sinceramente, eu acho que a China, ela, para a economia, para o que a gente viu aqui nessa piora, apesar da China ser, obviamente, um player importantíssimo e tudo que ela faz é enorme e impacta todos os mercados, né? Eu acho que a China ela acabou impactando mais as moedas emergentes, os mercados emergentes, né, do que o mercado americano em si, né? Eu diria que o Japão foi mais importante do que a China para os mercados desenvolvidos. Mercado desenvolvido não, desculpa. A Europa é um pouco mais dependente da China, mas eu diria mais para o mercado americano. Eu acho que essa expectativa de que o Japão, do que o Banco Central japonês faça alguma coisa, seja na linha de deixar a taxa de juros longa flutuar um pouquinho mais para cima, para tentar segurar o Yen, né? O Yen teve uma performance ruim esse ano, quer dizer, só esse mês está caindo aí 4 e poucos, quase 5%, quer dizer, isso daí tá pegando lá, né? Então, eu diria que o Japão foi mais importante do que a China. Eu acho que a China, você perguntou, né, se teria alguma relação. Me parece que a China, os problemas da China são problemas internos ali, né? De alavancagem. Hoje a gente está vendo aí aquela Evergrande, né, entrando aí em falência, quer dizer, então me parece que é mais uma dinâmica interna lá da China do que um contágio, por assim dizer, do resto do mundo impactando a China. Eu, com relação à China, acho que o que preocupa nesse contexto da economia global nesse momento é que a China está, do ponto de vista cíclico, né, num momento diferente, né? Já houve, né, inclusive lá em 2008, em outros momentos, o mundo, vamos dizer, com um crescimento baixo, juros muito baixos em função disso, enfim, e a China indo muito bem, né? E nesse momento, a gente está vivenciando um pouco o contrário, né? A Europa, apesar de ter tido aí alguns indicadores aí mais fracos no período recente, ainda está, né, com um desemprego muito baixo, está subindo juros por conta da inflação elevada lá, né? E Felipe, você acabou de mencionar o próprio Japão também tendo que agir aí na moeda para conter esse tipo de risco também. E na China a gente vive um contexto que é o oposto a esse, né? O único lugar do mundo que pode
fazer estimular. E o desemprego lá tem subido, especialmente entre os jovens, né? O governo até tomou a decisão de parar de divulgar, né, a taxa de desemprego entre jovens, que já estaria acima de 20%, né? E a economia está em deflação, que também é muito diferente do resto do mundo hoje, né? Com uma pressão para a redução dos juros, coisa que eles fizeram recentemente, mas que, ao mesmo tempo, pressiona a moeda chinesa, o yuan, na direção da desvalorização, e ela é uma moeda que tem, né, um controle, ela não é o yuan não flutua livremente, tanto que o governo chinês tem atuado na direção de intervenções, né, no mercado de câmbio para evitar o yuan sair da banda de flutuação a qual ele está submetido, né? E dados econômicos que mostram a economia na margem esfriando, né? E se a gente olhar a China hoje em relação aos Estados Unidos, parece que tem fiscal demais nos Estados Unidos e talvez fiscal de menos na China, porque a China tem mais espaço do ponto de vista da dívida PIB, né, para elevar gastos, né, para tentar uma saída de estímulo fiscal, porque acho que hoje o estímulo monetário lá, ele não tende a funcionar num contexto em que você tem setor imobiliário muito fraco, grandes empresas com problemas, até ele é um mecanismo, né, para ajudar nisso, mas ele, ao mesmo tempo, cria pressão sobre o câmbio. Então, é contraproducente, de um certo sentido, você usar só o instrumento monetário. Então, nesse contexto, acho que um reequilíbrio da política macroeconômica global, acho que seria os Estados Unidos fazer menos no fiscal e a China fazer um pouco mais, né? E isso, inclusive, né, do ponto de vista de toda a economia asiática, dos emergentes, das commodities, né? Acho que criaria um ambiente econômico internacional mais equilibrado, mas a gente sabe que não existe esse tipo de coordenação, né? Mas é mais a gente refletir como mudou, né, a economia global, o mundo com inflação, não mais com deflação, e a China com deflação, atividade fraca, desemprego subindo, e não mais uma economia super vigorosa e liderando quase que o crescimento global. Ô, Caval, isso me faz lembrar, né, começo do ano, nós economistas todos apostando naquela ideia de que a China iria finalmente, né, sair do Covid, das restrições, e iria impulsionar o mundo todo, especialmente as commodities, petróleo, ia sair como um foguete dos lockdowns, e os Estados Unidos, em algum momento no ano, estaria em recessão, né? A situação é completamente inversa. A economia chinesa não ganhou tração, a economia americana sinais de resiliência a todo momento, um fiscal super expansionista. Então, isso mostra, né? E eu até estou lembrando um episódio muito curioso. Eu tive com um economista que mora na China há muito tempo, lá no começo do ano, e ele colocava para a gente, não, a China vai sair forte, vai demandar commodity, vai subir preço de commodity, minério, petróleo, e não foi o que aconteceu. Isso só mostra como é muito difícil, né, fazer uma leitura precisa de China, mesmo quem está lá em loco, trabalhando lá, olhando indicadores lá da micro, né, não consegue acertar muito bem para onde vai a direção da economia. Isso é uma lição muito importante, porque ficar tentando fazer grandes cenários de uma economia que funciona muito diferentemente do que a gente entende aqui no nosso mundo, né, acaba mostrando que a gente precisa ter bastante cuidado para fazer projeções com relação à China. E uma coisa que tem me chamado a atenção aqui, pelo aqui o noticiário, tudo, é o aumento de tensão, né, entre Estados Unidos e China, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem subido muito, né? E você vê, assim, por parte dos dois governos, né, quer dizer, várias restrições sendo impostas, setor de tecnologia, cada hora é uma coisa. Então, assim, a sensação que dá é que o mundo fez um decoupling aí, né? Quer dizer, tá cada um meio que olhando para o seu próprio umbigo, né? Então,
É verdade. Isso é um pouco diferente do que a gente via quando a China atuava, quando, né, nesse aspecto anticíclico, né, e você tinha um mundo um pouco mais globalizado, onde as coisas se encaixavam mais rapidamente, né? E aqui no Brasil, acho que estamos aí acompanhando, né, esses eventos globais sem grandes novidades. Acho que teve aí uma decisão, né, do governo importante no tocante ao reajuste do preço dos combustíveis, que embora contrate aí uma inflação maior para 2023, foi bem-vinda no sentido de evitar, né, a defasagem excessiva do preço dos combustíveis e não muda nada do ponto de vista da condução da política monetária. Nós tivemos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, declarando em alto e bom tom que a barra é alta para que haja uma aceleração do ritmo de corte da taxa de juros. Acho que, inclusive, o fato das expectativas de inflação continuarem, né, no 3,5, nas inflações longas, não auxilia, nos termos da própria ata, que eles fizessem esse movimento de reaceleração, e também até notar a live do diretor de política monetária, o Gabriel Galípolo, que reforçou a ideia do compromisso do Copom com o pace aí, de 50 pontos base, né? Tivemos aí impactos aí na curva de juros aqui, evidentemente na bolsa, né? Mas acho que o cenário Brasil continua, vamos dizer, mais ou menos parecido, né? O mundo mais complicado, né? Acho que sempre é um grande alerta para que a política monetária, a política econômica seja, né, vamos dizer, mais conservadora, porque nós vínhamos, né, de um período aí muito benigno, né, da economia global, né, e agora a gente está vivendo uma realidade um pouco mais difícil, com a China desacelerando, juros americanos aí em alta, né? Então o mundo ainda tem, né, uma série de riscos que o governo acho que tem que levar em conta nas suas decisões aí de política fiscal, de política econômica como um todo. E o câmbio, né? Uhum. Exato. A taxa de câmbio, né, se E é desvalorizando. interessante esse movimento do câmbio, Marcos, é que foi generalizado. O Brasil, no final das contas, a moeda, né, parece que o movimento foi grande, mas se você comparar o movimento real, você pega, por exemplo, a moeda australiana, caiu 6% no mês. O iene caiu mais do que o Brasil, está caindo 4,5%. O real caiu 3,5%. Né? Você pega a África do Sul, 6%. O próprio euro, o euro está caindo 3%. Entendeu? Então, assim, parece que é uma coisa grande, mas se você olhar o contexto global, né, essa alta de juros que a gente viu nos Estados Unidos, ela trouxe né, como consequência um dólar muito forte. E isso era uma coisa que a gente vinha chamando a atenção já, né? No último podcast a gente já comentou que o mercado estava frágil, o mercado de moedas estava muito alavancado. Então, parece assim que o mercado ele está meio que uma ressaca mesmo, assim, tanto na parte de bolsa quanto na parte de juros e moeda. Bom, Felipe, para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, eu queria te perguntar o que a gente deve focar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, o que você acha interessante olhar, né? A gente sabe que, dada essa dinâmica de endividamento maior, de grandes emissões do Tesouro americano, vale a pena ficar de olho nos leilões, né? O que o Tesouro vai fazer ao longo dos próximos dias. O que mais que você acha que é importante estar observando nesse momento para a gente ter uma orientação se essas taxas continuarão sendo puxadas mais para cima, se elas se acalmam? Qual que é a sua visão? Olha, eu acho que, como eu comentei, né, para mim, o importante nesse momento são os dados de atividade, mais do que os de inflação, que eram no passado. Semana que vem tem Jackson Hole, eu acho que esse é super importante, super importante. Só para colocar, o Jackson Hole é um evento anual, né, um simpósio anual muito importante de acadêmicos, né, nos Estados Unidos, e que os banqueiros centrais do mundo inteiro
se reúnem, fazem estudos e declarações muito relevantes, né, Felipe? Exatamente. Obrigado aí pela explicação, mas é exatamente isso. Eu acho que é ficar muito de olho no tom do Powell na semana que vem no Jackson Hole, né? E para mim, assim, e olhando aqui a parte de bolsa, né? Não só de bolsa, olhando, pensando em todos os mercados, né? Eu acho que o componente técnico menos fundamental tem contribuído bastante para essa dinâmica ruim, né? O que a gente vê hoje é um mercado extremamente alavancado, né? Ele está muito short já, está muito comprado em taxas de juros, né? Apostando muito na alta da taxa de juros. A gente vê o mercado muito alavancado em opções, né? A gente sabe que quando isso acontece, os movimentos acabam sendo grandes, né? Então, e como eu falei, né? O mercado vindo de uma posição meio que mal comprada, né? O mercado, esse último rally que teve em julho, deixou o mercado comprado no nível alto, né? Então, quando isso acontece, quando você compra lá no alto, né, qualquer corrigidinha, você tem muito pouca gordura, você já entra no prejuízo rápido, e isso pode trazer alguns stops, né? E outra coisa, né? Eu acho que das outras vezes que a gente via essas correções, o mercado ele sempre tinha muito apetite de risco, né? A impressão que dava era que sempre tinha muito dinheiro ali esperando uma oportunidade para entrar. Dessa vez parece que o dinheiro já entrou. Parece que o pessoal já... Então, aquele buy the dip, né, que a gente chama aqui, né, que o pessoal que entra muita compra ali quando o mercado cai, esse pessoal parece que está um pouquinho mais desconfortável dessa vez, né? Então, eu chamaria atenção para essas coisas, né? Do ponto de vista de fundamento, dados de atividade. Outra coisa que chamou atenção essa semana, que acho que vale a pena comentar, além da venda no varejo, foram os resultados dos varejistas, né? Todos vieram também muito fortes. Então, é ficar de olho nisso, ficar de olho no Jackson Hole, do ponto de vista mais fundamental, e aí o olho, né, ficar com o ouvido ali no trilho do trem, porque essa questão técnica do mercado está meio perigosa aí. Então, a gente pode ver ainda os movimentos grandes para os dois lados, para falar a verdade. Ótimo. E só lembrando que o encontro de Jackson Hole, nos últimos anos, houve muitos anos aí que não havia, né, grandes eventos macroeconômicos que se seguiram a esse encontro, era uma coisa, acabou indo para um lado um pouco mais acadêmico, mas no ano passado foi diferente, né? No ano passado foi ali que os bancos centrais, Fed, ECB e outros, deram quase como uma ordem unida, né, de que iriam fazer um aperto monetário mais consistente, num momento em que se julgava que os bancos centrais estavam um pouco atrás da curva, né, o próprio Fed, e foi ali que essa mensagem, né, acabou sendo dada, né, conjuntamente, de certa forma, né. Então, chama atenção de novo, né, no momento que a gente está do ciclo de política monetária global, para esse evento aí de Jackson Hole mais uma vez. Bom, acho que tá bom aí para uma sexta-feira. Agradecemos aí novamente aí a presença do Felipe, nos ajudando aqui a entender esse xadrez, esse nó global aí das finanças. Uma excelente sexta-feira e fim de semana para todas e todos que nos ouviram aqui. Um bom dia. Até mais, um bom dia, bom final de semana a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.